Olá pessoal, meu nome é Anderson, é um prazer receber você aqui no nosso canal Filosofia Nossa de Cada Dia. Hoje o nosso tema é a democracia ateniense, o seu surgimento, como que ela funcionava até o seu ocaso e como essa democracia ela influenciou as democracias modernas que hoje nós vivemos aqui no Ocidente. Nós adiantamos que nós não temos a pretensão de esgotar o tema, aqui é um assunto muito complexo, muito cheio de detalhes. E como nós já dissemos anteriormente, se caso você queira esgotar um tema ou conhecer algum tema a fundo, é necessário muita leitura, muito estudo. Então, a nossa proposta aqui é discutir o tema de maneira objetiva, de maneira pontual, de forma a proporcionar a você que assiste o nosso vídeo uma explicação mais sucinta, mais compacta sobre o assunto. Então, começaremos a partir do conceito de democracia, da etimologia da palavra. A gente tem a primeira parte que é demos, que significa povo ou distrito, e kratos, que pode ser nominada como poder ou domínio, e esse termo é empregado usualmente como o poder do povo, que é até uma expressão muito comum nas constituições modernas, quando se aborda da onde, a fonte do poder constitucional, e os legisladores dizem que todo o poder emana do povo. A democracia grega ela teve seu apogeu na cidade de Atenas, capital da Ática, aproximadamente do ano de 510 até 405 a.C., compreende o final do século VI e final do século V a.C. E ela foi precedida de um período de tirania, que foi regido por 3 tiranos. O primeiro foi Pisístrato, que aplicou um golpe de Estado, tomou a Acrópole em Atenas no ano de 560 a.C. e tentou passar esse poder de maneira hereditária para os seus outros 2 filhos, e acabou que o último filho, que era o Hípias, ele acabou sendo deposto por uma revolta popular liderada por Clístenes, considerado o pai da democracia, que fez várias alterações na estrutura de poder da polis, da cidade-estado, e que lançou as bases aí onde pôde desenvolver a democracia ateniense. Eu vou deixar aqui um mapa da Ática, apenas para o pessoal, para ilustrar e o pessoal ter noção geográfica de onde ficava Atenas, e a Ática, Atenas, capital da Ática. A Grécia é uma península, cercada por ilhas. Nós temos aí Atenas na região continental e temos aí algumas ilhas famosas, como Salamina, como Egina ao sudeste. Ao norte aí nós temos a Beócia, ao nordeste Maratona. Então foi nesse espaço aí onde se desenvolveu a democracia. As reformas mais importantes realizadas por Clístenes, que viabilizaram aí a solidificação da democracia ateniense, primeiramente foi a expansão do poder político a todos os cidadãos, ou eupátridas, ou bem-nascidos, ou aristocratas. Todos os cidadãos puderam exercer de maneira igual os seus poderes políticos. Depois ele fez uma divisão do território da Ática, de maneira que você poderia administrar melhor em 3 áreas, que seria a área da cidade, a área do interior, ou a área dos campos, campos cultiváveis, e a parte de litoral. E dividiu toda a região da Ática em 10 demos, ou 10 distritos, de maneira também a facilitar a administração política e econômica. Nesse período nós tínhamos a sociedade ateniense bastante estratificada. Basicamente ela é dividida em 3 classes sociais, com direitos e representatividades diferentes. Mas enfim, para ilustrar aqui de maneira sucinta, nós vamos pontuá-las. E a primeira é a classe dos eupátridas, ou seja, dos cidadãos, aqueles que gozavam dos direitos políticos, e podiam exercê-los. Quem eram os eupátridas? Eles eram aristocratas, cidadãos atenienses, ou filhos de pai e mãe ateniense acima de 19 anos. Em alguns períodos você vai encontrar que a idade mínima era de 21 anos, mas enfim, a gente tem que ter a maioridade civil
né, para exercer seus direitos políticos. A segunda classe era a classe conhecida como metecos, né, cidadãos chamados por metecos. Os metecos eram compostos basicamente por estrangeiros ou filhos de estrangeiros que exerciam trabalhos manuais. Eles eram comerciantes, eles eram artesãos, eles eram ferreiros, eles eram artistas. Eles não tinham direitos políticos e eles deveriam pagar impostos para exercer as suas atividades. E por último nós tínhamos os escravos. Os escravos aí compunham grande parte da população, a maior parte da população ateniense, e os escravos eles eram de origem, eles eram filhos de escravos, né, que nasciam filhos de outros escravos, ou eles eram decorrentes de conquistas militares, de guerras. Lembrando que a escravidão na época ela não era baseada em cor da pele, né, como aconteceu no fenômeno da escravidão colonial, né, no Ocidente, principalmente nas Américas e na África, a partir do século XVII e XVIII. Então, para viabilizar a administração da cidade-estado, da polis, foram desenvolvidas instituições que exerciam funções executivas, legislativas e judiciárias. Eu estou usando esses termos aqui, executivos, legislativos e judiciários, apenas por analogia, mas na época não tinha essa concepção desses termos igual nós temos hoje, não. Mas enfim, nós tínhamos aí a Assembleia ou Eclésia, né, que era o local de reunião dos cidadãos, né, dos eupátridas, onde eram debatidas as leis, que eram aprovadas as leis, né, que eram discutido a política, onde que também se exercia aquela atividade política a granel, né, nos bastidores. Então, como que funcionava? As pessoas se reuniam na encosta de uma colina, onde que você tinha arquibancadas talhadas, né, na pedra, e essas pessoas se reuniam lá e você tinha uma espécie de pauta de ordem do dia. Você tinha um cidadão que presidia essa dinâmica, né? Então ele chegava, primeiro você tinha sacrifícios, né, de porcos aos deuses, né, a Zeus principalmente. Aí depois você tinha uma espécie de abertura da reunião. E aí depois você tinha a ordem do dia, né, qual que eram os assuntos que seriam debatidos. Aí depois você tinha as discussões, aí depois você tinha a votação. Então, você tinha certos princípios, né? Por exemplo, todo mundo poderia falar, por exemplo. Todos poderiam votar, né? E o voto tinha o mesmo valor, né? Todos podiam rebater. Então, você tinha essa questão da igualdade, da isonomia, muito presente. O voto era de maneira aberta, né? Você levantava a mão, e exceto por questões muito particulares, igual, por exemplo, o ostracismo, né? Que era um envio forçado do cidadão para o exterior, né? Onde o exílio forçado, onde que ele passaria 10 anos aí sem poder participar da vida política, né? Da cidade-estado, sem poder retornar para a cidade-estado, só depois que ele cumprisse esse período que ele poderia votar e teria restituído aí os seus direitos políticos, né, e o seu patrimônio. A gente enfatiza aqui a importância dos sofistas, né, principalmente nos bastidores, preparando discursos, né, e treinando aí, os cidadãos para discursarem de maneira mais contundente, né, de maneira mais influente, e convencer os demais. Então, você tinha muito uso de retórica, né? Então, os sofistas aí que merecem, né, uma aula específica, eles eram bastante influentes, né, e bastante requisitados aí, antes das reuniões da Eclésia. A segunda instituição aí, bastante importante, era a bolé, composta aí por boletas, né, que eram cidadãos que exerciam funções administrativas nessa espécie de comitê. Eram cargos eletivos anuais e você poderia participar dele apenas 2 vezes na vida. A intenção é exatamente essa, para você não tornar um sujeito um profissional, né, naquela instituição, né, que ficasse ali
eternamente. E ele era composto por 500 cidadãos, por grupos de 10, grupos de 50. As suas reuniões eram públicas, né? Mas quem não participava, não era membro eleito da Boleia, ele não podia interferir, ele podia apenas assistir a essas reuniões. E o Boleia ele exercia funções administrativas, militares, de aplicação das leis, de gestão, basicamente de gestão. A terceira e última instituição que nós citaremos aqui é o Areópago, que é uma espécie de tribunal religioso, né, e que cuida de assuntos judiciários. Ele tem uma origem arcaica, né, ele não é fruto da democracia, ele remete aos tempos onde cidades-estados ainda tinham reis, né, século VII, século VIII a.C. Ele tinha importância fundamental e os seus membros eles tinham muita influência, né, no contexto da polis. Mas, enfim, numa análise mais específica, mais profunda, você vai ver que muitas dessas instituições, principalmente a Boleia e o Areópago, eles trocavam funções ao longo dos períodos, né? E a democracia ateniense durou até o ano de 405 a.C., quando ela perdeu a guerra do Peloponeso para Esparta, que instituiu o governo das oligarquias. Apenas citando alguns dados interessantes, antes da gente encerrar o vídeo. Primeiro é sobre a composição de Atenas nesse período democrático. A cidade contava com aproximadamente 40 mil cidadãos, 120 mil escravos, 40 mil metecos e aproximadamente 110 mil pessoas que eram parentes de cidadãos, ou seja, mulheres e crianças. Então, no seu auge, Atenas contava com uma população de 320 mil pessoas, né, aproximadamente. Outro fator interessante era o papel das mulheres. As mulheres eram seres de segunda categoria, elas viviam reclusas, né? Elas não tinham direito político nenhum, elas viviam à sombra do marido, diferentemente das mulheres espartanas, né? Considerando aí a vida política espartana, né? O modelo de gestão, onde os homens, na maioria do tempo, eles estavam em campanhas militares, então muitas vezes as mulheres eram deixadas sozinhas, né, à própria sorte. Então elas tinham mais autonomia, elas intervinham em questões políticas, da administração da polis, elas praticavam atividade física, elas tinham um treinamento, né, um condicionamento da saúde para a gravidez. Então era uma condição completamente diferente das mulheres de Atenas, né? Mulheres de Atenas, tema de canção, da canção do Chico Buarque, que fala um pouco dessa realidade aí. Se o pessoal quiser ouvir, ilustra bastante. Outra questão interessante que nós devemos mencionar é a questão dos escravos. O sujeito chegava à condição de escravo através de conquistas militares, né? Ele era derrotado em alguma guerra com a cidade-estado, e por nascimento, ou seja, o pai era escravo e ele herdou essa condição. Os escravos que sustentavam, né, a economia, a estrutura da cidade-estado, da polis, porque enquanto eles trabalhavam, cultivavam os campos, principalmente, né, os senhores, né, os aristocratas, os eupátridas, eles tinham tempo livre para ficar debatendo aí na ágora, né, para ficar aprovando, votando leis na eclésia. Os escravos, eles tinham alguns direitos, né? Se eles fossem vítimas de alguma injustiça, eles poderiam ser representados pelos seus senhores em um tribunal. Eles eram incorporados à vida doméstica, eles participavam, por exemplo, de cultos religiosos, né, junto com seus senhores. Interessante ressaltar que não existia nenhuma condição racial, né, ou ligada à cor da pele, na escravidão antiga, né, como ocorreu na escravidão moderna, né, principalmente na África e na América. Vale mencionar aqui a figura de Péricles, que viveu entre 492 e 429 a.C., exerceu o cargo de estratego, que seria o correspondente general, mas ele foi a figura mais proeminente da
da democracia ateniense, chegou até a ser chamado de primeiro cidadão de Atenas, e ele deu um grande impulso na economia, na expansão comercial e principalmente nas artes, né? Foi sob sua gestão aí que se iniciaram alguns projetos arquitetônicos que até hoje persistem, né? Na Acrópole, né? Ou Cidade Alta, que é o Paternon, por exemplo. Péricles ficou famoso pelos seus discursos, né? Muito bem ensaiados, muito influentes, que ele realizava na Eclésia. Interessante também que a democracia ateniense era uma democracia direta, ou seja, o cidadão exercia diretamente o seu direito político. Ele ia lá na Assembleia e ele votava, ele levantava a mão. Ele não exercia o seu direito político através de representantes. E por que isso era possível? Por questão numérica, basicamente, né? Então, você tinha lá, como nós já dissemos, um número em torno de 40 mil cidadãos, né? Na época que tivemos mais cidadãos em Atenas, mas que frequentavam realmente a Eclésia, a Assembleia, era em torno de, no máximo, 6 mil cidadãos, né? Principalmente aqueles cidadãos que viviam na polis. Aqueles que viviam nos campos, que eles viviam no litoral, principalmente, né? A uma distância muito grande, eles não se deslocavam, né, para participar das assembleias, né? Então, e não tinha WhatsApp, né? Não tinha Uber na época, então a questão era mais complexa, era mais difícil. Então, numericamente, era viável, né? Hoje, no contraponto, né? Ao contraponto das democracias contemporâneas, aqui no Ocidente, que nós participamos, que a democracia, você exerce seu poder indiretamente, né? Seus direitos indiretamente, através de representantes eleitos, por questões numéricas também, né? Como no Brasil, por exemplo, nós temos aqui pouco mais de 100 milhões de eleitores. Como que nós vamos reunir 100 milhões de eleitores, né? Numa praça pública ou no espaço público para debater questões políticas, ou que seja, né, 10% disso, reúne 10 milhões, 11 milhões de pessoas. Então é totalmente praticável. Alguns países menores, algumas democracias em países pequenos, eles conseguem um sistema misto, né, onde você tem um representante eleito, mas também você tem algumas comissões, algumas espécies de comitês, onde o cidadão vai lá e toma decisões e participa. Mas, no geral, a democracia ela é exercida indiretamente, né? Analisamos o nosso cenário político e assistimos aí fraudes mil, né? Questões de desvios, né? de apropriação de patrimônio público, né? de tráfico de influência. Não imagine que naqueles tempos eram muito diferentes, não. Inclusive eram piores, né? Hoje, com todas as instituições de fiscalização que nós temos, com tecnologia, com informação, os países eles vivem escândalos políticos, né, recorrentes, né? E eu não digo, não é só questão do Brasil, porque a corrupção é um problema mundial. Então, naquela época que não havia fiscalização nenhuma, é óbvio, né, que você tinha desvios, enriquecimento ilícito, né? Principalmente daqueles que exerciam cargos administrativos, né? Isso aí. Pessoal, então nós vamos encerrar por aqui, já nos estendemos muito. Como dissemos no início aqui, não é nosso objetivo aprofundar bastante no assunto. Caso você queira, né, se aprofundar e saber mais a respeito, a nossa bibliografia foi História Antiga e Medieval, do José Jobson Arruda, e um livro didático bem tranquilo, fácil de encontrar, do Cláudio Vicentino, de História Geral. Tá certo? Mas esse tema também você encontra aí em blogs, em sites, hoje em dia com alguma fidelidade, né? Mas, em geral, em livros de história, você consegue ter uma noção relativamente boa sobre o tema. Então, esse é o nosso assunto de hoje, esperamos que tenham gostado, né? Pedimos novamente que curtam os vídeos, acionem as notificações, né? E dê o like lá pra gente. Um abraço e até a próxima.